Boa noite a todos presentes. Meu nome é Rafael Bittencourt, sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa e sou consultor técnico da Verde Fertilizantes. O nosso tema de hoje no Encontro Gigante será a dinâmica de carbono. O nosso palestrante convidado será o Dr. Denner. O Dr. Denner Márcio da Silva Oliveira é doutor em Solos e Nutrição de Plantas pela Exalc, além de professor da Universidade Federal, Campus Florestal, atuando principalmente com pesquisas relacionadas à dinâmica da matéria orgânica do solo, emissão de gases de efeito estufa na agropecuária, agricultura regenerativa, serviços agrossistêmicos, qualidade do solo, modelagem matemática e sustentabilidade ambiental em biocombustíveis no Brasil. O Dr. Dene ainda é pesquisador associado ao Resource Center for Greenhouse Gas Innovation. Em sua carreira também foi pesquisador visitante da Natural Research Ecology Laboratory do Colorado State University. Dene Márcio da Silva Oliveira é graduado em agronomia pela UFV e mestre em solos e nutrição de plantas pela mesma instituição. Gostaria de dar boas-vindas a todos presentes. Agora gostaria muito de passar a palavra para o Dr. Dene e uma boa apresentação e agradeço muito a sua presença com a gente. Eu aproveito aí, né, para agradecer novamente ao Santiago e ao Rafael pelo convite. E hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre os impactos da remoção de palha em lavouras de cana-de-açúcar. Esse é um assunto bastante pertinente, né, pensando na sustentabilidade do bioetanol brasileiro e que tem despertado bastante atenção aí da academia nos últimos anos. Mas por que esse assunto é importante para a gente, né? A partir da abolição da queima em áreas de cana-de-açúcar no Brasil, a gente passou a ter uma quantidade de resíduos de cana-de-açúcar muito grande nessas áreas. Então, após a colheita, né, nessas áreas permanecem algo entre 10 e 20 toneladas de matéria seca de palha, tá? Aí nesse material você tem folha, você tem ponteiro, você tem resto de colmo, e é algo que fica depositado sobre o solo após a colheita. E o que acontece, né? A partir do momento que a gente passou, né, até essa nova opção de matéria-prima para a produção de bioetanol, criou esse impasse. A gente vai deixar esse material sobre o solo, pensando nos efeitos da palha, sobre qualidade do solo, sobre dinâmica de carbono e sobre a própria, né, sobre o próprio potencial de mitigação do bioetanol, ou a gente vai remover esse material e mandar para a usina para produzir, né, mais etanol. Acontece o seguinte, cada tonelada de palha que a gente tem lá no campo, né, após a colheita, equivale a algo entre 1,2 e 2,8 barris de petróleo, né, equivalentes barris de petróleo. Então, a gente está falando aí de algo, né, que a gente poderia dobrar a produção de bioetanol sem aumentar a área. Então, se hoje, né, ou se num cenário onde a gente só produz bioetanol a partir do colmo, a gente consegue produzir cerca de 7 mil litros por hectare, se a gente remover a palha e produzir etanol 2G lá na usina, a gente dobra esse valor. A gente vai para 14 mil litros de etanol por hectare sem aumentar em nada a área, tá? Então, realmente, pensando em questões de mercado e pensando também em mitigação de efeito estufa, né? Pensando em fontes mais limpas de combustível, é algo bastante tentador. Só que acontece, né? Conforme nós já colocamos, a palha ela tem um papel muito importante em sequestrar carbono,
o que é algo também importante quando a gente pensa em mitigação do efeito estufa. E aí criou-se esse impasse. A gente vai deixar a palha na área para sequestrar carbono e melhorar a qualidade do solo. A gente vai remover a palha para a produção de bioenergia. Lembrando, pessoal, que essa palha que a gente remove da área, ela pode ser direcionada para a produção de etanol 2G ou mesmo para a produção de bioeletricidade, tá? Mas aqui a gente vai focar mais, né, na produção de etanol. E a gente criou-se, né, esse cenário bastante controverso, porque tanto uma opção quanto a outra, né, tem bastante potencial para mitigar o efeito estufa. A gente produzir etanol, né, a gente substituir gasolina por etanol de palha é uma ótima opção para mitigar o efeito estufa. Mas os efeitos que essa palha tem quando ela permanece no solo também, né, é algo que interfere na pegada de carbono do combustível, é algo que vai aumentar o sequestro de carbono pelo solo e, por consequência, também, né, nos ajudar aí a lidar com as mudanças climáticas, principalmente através de mitigação do efeito estufa. Então, esse assunto é bastante controverso, né? Despertou muito interesse aí da academia e ainda desperta por causa disso. Qual opção, né, é mais sustentável? A gente manter essa palha no campo, pensando nos benefícios de sequestro de carbono e melhoria da qualidade do solo, ou a gente leva essa palha para a usina para produzir etanol 2G? E é justamente, né, sobre essa questão aí que a gente vai falar um pouco hoje e trazer principalmente o que a gente tem de resultado para os estudos de campo que a gente já conduziu aqui no Brasil, ok? O que acontece? Quando a gente deixa a palha no campo, parte dessa palha, durante a sua decomposição, vai para a atmosfera, né, na forma de CO2, e parte desse material vai permanecer no solo na forma de matéria orgânica. Lembrando novamente, né, essa é uma ótima estratégia para mitigar o efeito estufa, você sequestrar carbono no solo. Então, parte dessa palha permanece no solo na forma de matéria orgânica. O que a gente tem, né, desses restos deixados no solo, desse material que permanece no solo, essas cerca de 10 a 20 toneladas de palha que permanecem na área após a colheita, cerca de 5 a 10 toneladas desse material é carbono. Tá? Isso tem um potencial muito grande para aumentar os teores de matéria orgânica em áreas de cana-de-açúcar. Nos trabalhos que a gente tem, né, após a abolição da queima e a permanência desse material no campo, a gente observou que você tem uma taxa de acréscimo nos estoques de carbono, nos estoques de matéria orgânica, que vão variar aí entre 0,3 e 1,6 tonelada de carbono ao ano. Então, uma ótima estratégia para sequestrar carbono no solo. A palha, né, pessoal, no caso da cana, o que é fonte de carbono para o solo? O que é fonte de matéria orgânica para o solo? Resíduo, né, palhada e raiz. No caso da cana, esse material de parte aérea, né, a palhada, é responsável por 70% do aporte das fontes de carbono que eu vou fornecer para o solo. Então, esse material tem um papel muito importante se eu quero aumentar os meus teores de matéria orgânica. Então, a gente espera o seguinte, né? Se eu remover esse material,
isso vai ter um impacto no balanço de carbono da minha área. Isso vai ter um impacto nos teores de matéria orgânica da minha área. E é isso que a gente vai falar um pouco aqui hoje. Os trabalhos que nós já temos, né, com remoção de palha, são trabalhos recentes, a maioria deles no médio e curto prazo, porque, afinal de contas, né, a remoção de palha em áreas de cana é algo relativamente recente aqui no Brasil, e a gente observa o seguinte, nessas barras mais escuras aqui, onde eu tenho 100% de remoção da palha, o que a gente observa, né, é que nós vamos ter menores teores de matéria orgânica, nós vamos ter menores estoques de carbono, tanto para áreas com solo arenoso, tanto para áreas com solos argilosos. Então, novamente, a palha tem um papel muito importante nesse aumento que a gente tanto busca nos estoques de carbono, nos teores de matéria orgânica do solo. Remover esse material, naturalmente, vai ter um impacto sobre isso. Então, observem, né? Aqui no solo arenoso, para cada tonelada de palha que eu deixo, eu tenho um acréscimo nos estoques de carbono de 85 quilos por hectare. Nos solos argilosos, né, onde você tem uma dinâmica diferenciada da matéria orgânica, onde você tem condições mais propensas ao acúmulo, você tem um acréscimo de 109 quilos de carbono para cada tonelada de palha que você deixa na área. E, naturalmente, né, isso aí tem um potencial de mitigação do efeito estufa muito grande. Na área de solos argilosos, né, esse trabalho demonstrou que você consegue sequestrar 400 quilos de CO2 por hectare. Tá? Então, tudo isso, pessoal, deve ser tratado com muita relevância nessa discussão. O que eu já adianto para vocês, né, é que a gente precisa de um equilíbrio entre a manutenção da palha nas áreas de cana, considerando o papel que essa palha tem para sequestro de carbono e melhoria da qualidade do solo, e um equilíbrio, né, com a produção de energia também, com a produção de etanol. Tá bom? Conforme eu coloquei, né, a maioria dos trabalhos que a gente tem são de médio e curto prazo, mas quando a gente avalia a dinâmica da matéria orgânica, nós podemos utilizar também algumas ferramentas de modelagem que nos permitem fazer projeções num prazo um pouco maior, tá bom? São ferramentas extremamente confiáveis e onde a gente consegue fazer, né, a gente consegue trabalhar com cenários futuros e ver o quanto eu vou ganhar ou perder em matéria orgânica se eu adotar determinada prática de manejo. E o que a gente observou nesse trabalho é o seguinte: se eu tenho remoção de palha, né, se eu removo ali, né, é a linha preta, se eu tenho total remoção de palha na minha área, os estoques de carbono em áreas de cana-de-açúcar vão diminuir. Tá? Se eu tenho uma remoção moderada, se eu trabalhar removendo parte da palha, naturalmente essa taxa de decréscimo ela é menor. E se eu deixo a palha sobre o solo, né, eu vou aumentar os meus estoques de carbono, eu vou aumentar os meus teores de matéria orgânica. Então, observem o seguinte: remover completamente a palha, né, remover de forma moderada a palha implica ali num decréscimo de 15% nos teores de carbono, pensando aí no longo prazo. Se eu removo completamente,
eu já tenho um decréscimo aqui de 30% dos estoques de carbono. Considerando, pessoal, o papel que o sequestro de carbono tem no balanço, né, e no potencial de mitigação do bioetanol, e considerando também o papel que o carbono e que a matéria orgânica tem na qualidade do solo, tudo isso aqui tem que ser levado em consideração, tá bom? Então, a gente tem esse efeito, né, nas taxas de alteração ou nas taxas de mudanças no carbono do solo, e a gente precisa considerar isso tudo, tá? Esse trabalho aqui, que a gente está preparando ainda e não foi submetido, nesse trabalho a gente observou que para cada tonelada de palha que você deixa no campo, você tem um acréscimo de 45 quilos nos estoques de carbono. Isso é muita coisa. Pensando em qualidade do solo e pensando, né, em sequestrar formas estáveis de carbono no solo e mitigar efeito estufa, tá bom? A gente vai falar aqui agora, né, por que isso tudo, por que essa discussão toda, ela vai muito além do simples balanço de carbono do etanol. Por que essa discussão toda, ela é relevante também quando a gente considera a qualidade do solo, quando a gente considera, né, a gente ter uma agricultura mais competitiva, mais eficiente. Por que o carbono, por que a matéria orgânica e por que a remoção de palha ela é importante nisso tudo? Pessoal, quando a gente fala em qualidade do solo, a matéria orgânica ela é uma engrenagem central que vai interferir de forma direta em diferentes atributos químicos, físicos e microbiológicos, e que vai ser algo determinante quando a gente fala em produtividade, quando a gente fala em competitividade da agricultura, tá? A matéria orgânica, pessoal, ela interfere em atributos relacionados à fertilidade, ela interfere em atributos relacionados à física do solo, como agregação, densidade, capacidade de retenção de água. Vai interferir muito também na atividade biológica, vai interferir, né, na capacidade que o seu solo tem de reter os nutrientes que você fornece via adubação e, por consequência, né, na eficiência da aplicação aí, ou na eficiência de uso dos fertilizantes, tá? Vai interferir numa série de processos microbiológicos que você tem no solo, que são imprescindíveis para a produção da planta. Vai interferir também em crescimento de raiz, em exploração do solo por raiz e micorriza. Então, a matéria orgânica, o carbono é muito importante, pessoal. E quando a gente pensa em qualidade do solo, em competitividade do nosso setor, matéria orgânica vai ser a engrenagem central, tá? Matéria orgânica vai ser a engrenagem central. E é por isso que a remoção de palha, né, ela deve ser discutida também sob essa ótica da qualidade do solo, tá bom? Vamos detalhar um pouco mais isso, né? Como que a matéria orgânica interfere na qualidade do solo e, por consequência, né, como que a remoção de palha, então, vai interferir na qualidade do solo. Quando a gente fala, pessoal, em qualidade física do solo, em eu ter um solo, né, bem agregado, com agregados complexos e estáveis. Quando eu falo nisso, eu preciso de matéria orgânica. Então, para eu ter um solo com boa estrutura e agregação, eu preciso de matéria orgânica. Matéria orgânica, pessoal, tanto seus componentes estáveis, né, tanto humus quanto a parte viva da matéria orgânica, que aí vai entrar micro-organismo, entrar raiz fina,
Todos esses componentes, né, eles são os principais agentes cimentantes responsáveis pela formação de agregados estáveis no solo, tá? Então, para você ter um solo bom do ponto de vista físico, você precisa de matéria orgânica. E o que acontece? Se você remove palha em áreas de cana, o que a gente já observa, né, nos primeiros estudos que a gente tem, é que você interfere de forma negativa na qualidade física do solo. Esse trabalho lá, né, nosso contemporâneo na Exalc, o Lucas Satiro, observou o seguinte: se você remove palha em áreas de cana, se você remove completamente, isso vai ter um efeito negativo sobre a resistência do solo à penetração de raízes, tá? Ou seja, em áreas que você remove palha, você tem mais compactação do solo e você tem mais resistência do solo ao crescimento de raízes. E além disso, né, nas áreas com remoção de palha, que esse trabalho observou, principalmente quando você tem 100% de remoção, é que você tem menos retenção de umidade no solo, tá? Falando nisso, pessoal, né? Um dos principais efeitos da matéria orgânica no solo é que você aumenta a capacidade de retenção de água. Isso é muito importante para a gente, principalmente num cenário onde a gente tem mudança climática, onde a gente tem eventos climáticos drásticos, você tem veranicos cada vez maiores, você tem precipitações cada vez, né, mais concentradas. Então, a gente precisa de um solo que consiga reter por mais tempo a chuva próximo à raiz. Para isso, você precisa de matéria orgânica, tá? Porque o que acontece? Se o seu solo tem pouca matéria orgânica, a chuva cai e muito rapidamente ela vai escoar para camadas mais profundas do solo e vai sair fora da zona de absorção reticular. Se você adota, né, estratégias de manejo onde você tem mais palha e onde você aumenta os teores de matéria orgânica, você tem um solo, né, que tem mais capacidade de reter essa água por mais tempo próxima à raiz. Ou seja, a sua área vai ser mais tolerante a um veranico e isso tem se tornado, né, muito frequente em várias regiões do nosso país, tá? Então, a gente tem que considerar isso também ao discutir a remoção de palha em áreas de cana. E o que a gente observa, né? Esse é um trabalho também do nosso colega Isaías. A gente observa o seguinte: nós temos, né, quando a gente avalia a qualidade física do solo, a gente tem, né, que a remoção de palha ela altera a qualidade física do solo e, por consequência, né, vai alterar também a produtividade de cana nessas áreas. Então, essa alteração nos atributos físicos do solo, que são diretamente relacionados à produção, né, ao crescimento da planta, também vão alterar a produtividade, tá? Esse também é um trabalho, né, que avaliou atributos físicos do solo em áreas com remoção e a gente pôde observar isso, tá? Lembrando novamente, pessoal, que os trabalhos que nós temos com remoção de palha, em sua grande parte, são no curto e médio prazo, porque essa é uma prática recente no nosso país. A tendência, né? A tendência é que esses efeitos eles se acentuem com o tempo, porque o processo, né, de acúmulo de matéria orgânica, de acúmulo de carbono no solo,
é um processo que ocorre no longo prazo. Então, esses efeitos, né, eles serão mais acentuados no longo prazo, ok? Vamos pensar, então, né, a gente falou um pouco de física, vamos falar um pouco de fertilidade do solo agora. Primeira coisa, pessoal, é bem intuitivo para a gente o seguinte: a palha é uma fonte de nutrientes para a cana. Você tem muito nutriente na palha. Então, a primeira questão aqui é o seguinte: a partir do momento que você remove palha da área, você está exportando também nutrientes, tá? Você está exportando também nutrientes. E isso deve ser considerado no nosso balanço. Você está exportando uma quantidade muito grande de nutrientes. Você vai ter que repor esses nutrientes via fertilizantes. Você tem que considerar isso também. A gente precisa considerar isso na nossa discussão. Além disso, pessoal, a palha, pelos efeitos que ela tem na matéria orgânica, ela vai aumentar a eficiência da nossa adubação. Por quê? A matéria orgânica é a principal fonte de cargas negativas para solos altamente intemperizados, que é o que a gente tem aqui no nosso território brasileiro. Então, se você tem alguma prática que favoreça o acúmulo de matéria orgânica, você aumenta a CTC do seu solo e você, né, aumenta a eficiência da adubação. Você reduz as perdas de nutrientes por lixiviação. Então, o que acontece? Quando você tem um solo, pessoal, com baixa CTC, com uma baixa quantidade de cargas negativas, o que acontece quando você aduba é isso aqui, ó. Você fez adubação, né? A depender da quantidade de cargas que você tem nesse solo, a depender da CTC, na primeira chuva que dá, os seus nutrientes são lixiviados para baixo da zona de absorção radicular. Quando você tem práticas, né, que favorecem o acúmulo de matéria orgânica no solo e a manutenção espalhada, né, a manutenção do solo coberto é a principal delas, o que vai acontecer? Você vai aumentar o teor de matéria orgânica nesse solo e isso aumenta a CTC, que vai favorecer que esses nutrientes eles permaneçam na zona de absorção radicular e que eles sejam menos perdidos por lixiviação, tá bom? Então a palha, né, ela tem um papel muito importante nisso também. E o que a gente observa é o seguinte, nesse trabalho aqui, né, do nosso colega, o Maurício, a gente observa o seguinte, a remoção de palha, né, a remoção de palha em áreas de cana-de-açúcar vai aumentar consideravelmente a demanda por fertilizantes nessa cultura, tá? Isso precisa ser considerado no processo de tomada de decisão. Isso precisa ser considerado em qualquer discussão, tá? Então, se eu tenho remoção de palha, eu tenho um aumento na demanda pela aplicação de fertilizantes aqui nas áreas de cana-de-açúcar. E isso, né, se você tem 100% de remoção de palha, você tem um aumento aqui de cerca de $90 por hectare em fertilizantes, em demanda por fertilizantes. Tá? Além disso, pessoal, a gente observou também, né, esse é um trabalho de uma colega nossa também, a Sara, onde eles observaram o seguinte, se você remove palha, você também tem efeitos sobre a microbiota do solo. Você reduz biomassa, você reduz atividade enzimática, ou seja, a remoção de palha afeta também a parte viva do solo.
e isso deve ser considerado, tá bom? Então, você tem efeitos também sobre a microbiota. Fechando essa parte, pessoal, ficou claro que a remoção de palha, né, vai interferir na qualidade do solo, porque os resíduos, principalmente por causa do seu efeito no acúmulo de matéria orgânica, eles têm um papel muito importante em atributos que são chave quando a gente pensa em produção agrícola. E o que a gente observa em áreas de cana é isso aqui, então. Se você tem remoção, você tem efeitos na produtividade, tá? Isso é um trabalho também do nosso colega Isaías, onde eles observaram isso, tá bom? Então, tanto para a cana-planta quanto para a cana-soca, a remoção tem efeito sobre a produtividade. Novamente, esses efeitos, eles vão se acentuar principalmente quando a gente tiver essa prática no longo prazo, por mais tempo, tá? Esses resultados são de experimentos recentes, ok? E algo que a gente precisa considerar, né? Principalmente quando a gente pensa que o etanol é uma alternativa para mitigação do efeito estufa, é o efeito da remoção de palha no balanço das emissões de gás de efeito estufa nas áreas de cana. É o seguinte, pessoal, em área de cana, a gente tem emissão de gás de efeito estufa também. Preparo emite gás, adubação emite gás de efeito estufa, a própria decomposição da palha vai emitir gás de efeito estufa, ou seja, remover esse material vai interferir no balanço das emissões da cana, e isso precisa ser considerado aí nessa discussão. Esse é um trabalho de uma colega nossa também, Ana Luísa, e o que eles observaram? Se você remove palha, você reduz as emissões globais de gás de efeito estufa. Então, foi observado aqui o seguinte, né? Em áreas onde você deixa muita palha, você tem uma emissão maior de gás de efeito estufa. Você vai ter mais material decompondo, você interfere nas emissões de óxido nitroso, que é importante gás de efeito estufa, tá bom? Só que, o que a gente já observou, né? Se a gente calcular, né, o que a gente chama de pegada de carbono do etanol, onde a gente vai considerar essas emissões no momento da produção, onde a gente vai considerar o sequestro de carbono no solo, a gente vai considerar todas as possíveis emissões do processo, tanto na fazenda quanto na usina, o que a gente viu ali vai mudar um pouco. Então, quando a gente trabalha com pegada, pessoal, de carbono, todas as emissões do processo são consideradas, tá? E aí, o que a gente observa, né? O que foi observado quando a gente faz esse cálculo de pegada de carbono, de emissões globais de todo o ciclo de vida do etanol? O que a gente observou, né? A gente viu o seguinte, pessoal, a gente viu que quando a gente considera todas essas emissões, né, todas essas setinhas que estão aqui saindo, a gente percebeu, né, que se você tem remoção total, se você tem uma remoção total da palhada, você tem, né, conforme a gente viu lá no trabalho da Ana Luísa, você tem uma redução, né, nesse balanço de emissões. Só que quando você considera aquele carbono que pode ser sequestrado pelo solo, isso é muito relevante sob uma perspectiva de mitigação do efeito estufa, esse comportamento aqui ele se modifica. Ou seja, em áreas com remoção de palha, quando você considera o carbono que você está deixando de sequestrar
no solo, você tem um balanço, né? Você tem uma quantidade maior de emissão de gás de efeito estufa em áreas com remoção de palha. E isso vai impactar, pessoal, no potencial de mitigação do bioetanol. Comparado ali à gasolina, né? O bioetanol, ele é um combustível com alto potencial de mitigação. Tá? Comparado à gasolina, o potencial de mitigação do etanol ele é muito grande. Né? Ele é um combustível muito mais limpo que a gasolina. No entanto, né, a gente observa aqui o seguinte, quando eu tenho ali o NR, que é uma área sem remoção, as emissões que eu evito em relação à gasolina, elas são maiores. Se eu tenho uma área aqui com TR, né, que eu tiro ali, que eu removo completamente a palha, as emissões que eu vou evitar em relação à gasolina são menores. Tá? E aqui eu tenho, né, remoção de palha para bioeletricidade, mas quando eu comparo isso com a energia hidroelétrica, né, a emissão evitada é muito pequena, porque a energia hidrelétrica ela já é muito limpa. Tá? Então, se atentem aqui principalmente às emissões evitadas que eu tenho em relação à gasolina e que vão ser afetadas se eu tenho um cenário aí de total remoção de palha. Tá? Vamos falar rapidamente aqui, né, que o tempo está se esgotando, sobre o que eu posso fazer para mitigar os efeitos dessa remoção. A primeira coisa, né, e que já ficou um pouco claro aí para a gente, é o seguinte: eu posso trabalhar com diferentes taxas de remoção de palha. Será que eu preciso ou mesmo posso remover 100% da minha palha? Naturalmente, né, pessoal, a quantidade de palha que você pode remover, ela vai ser variável de acordo com a variedade de cana que você está trabalhando, de acordo com a quantidade, né, com o número de cortes que você tem, com as condições da sua região, tá? Com características do solo, isso é muito importante, época de colheita, modo de colheita, tá? Condições das plantas. Então, isso tudo deve ser considerado nessa tomada de decisão, ok? E a gente observou o seguinte, pessoal, em áreas com solos arenosos, tá? Em áreas com solos arenosos, onde a matéria orgânica ela exerce um papel mais importante ainda, pensando em capacidade de retenção de água, pensando em CTC, pensando em eficiência de adubação, em áreas com solos arenosos, a palha ela exerce um papel mais importante ainda. Só que as taxas de acréscimo ou as taxas de alteração em solos arenosos, ao menos nesses trabalhos que a gente tem aqui no curto prazo, você está tendo perdas mesmo quando você deixa a palha na área. Isso é algo que a gente precisa avaliar mais, né? E encontrar formas de mitigar isso, principalmente quando você tem solo arenoso. Já em áreas, né, com solos argilosos, essas taxas, né, essas perdas, elas estão sendo menores. Isso aqui é para ilustrar o seguinte, pessoal: a quantidade de palha que você precisa deixar na área, ou mesmo que você pode remover, é algo dependente da textura do solo, considerando, né, a interferência que esse atributo tem na dinâmica e no armazenamento de formas estáveis de carbono. Tá? Uma ótima estratégia para você mitigar esses efeitos da remoção de palha é trabalhar com preparo reduzido. O preparo reduzido, pessoal, o que a gente já observou? Que o preparo reduzido possibilita que você remova maiores quantidades de palha da área sem perder carbono, tá? Então você consegue
aumentar os teores de carbono, aumentar a quantidade de matéria orgânica na área, mesmo com a remoção. Tá? Então, o preparo reduzido é uma ótima estratégia. E aí a gente observa o seguinte: em áreas onde você tem preparo reduzido, você não tem decréscimos na produtividade, mesmo com a remoção de palha. Então, preparo reduzido é uma ótima estratégia, né, para lidar com os efeitos negativos da remoção. E a gente observou, né, esse é um trabalho que eu conduzi no meu doutorado, mas é um trabalho de simulação, um trabalho de modelagem, que é o seguinte: uma outra forma também de você mitigar esse efeito é você trabalhar com outras fontes de carbono que você tem na cadeia da cana-de-açúcar. Aqui no nosso caso, né, além do preparo reduzido, a gente trabalhou também com a possibilidade de usar torta de filtro, de usar vinhaça, e a gente observou o seguinte: essas alternativas, essas fontes alternativas de carbono, elas são eficientes para mitigar os efeitos da remoção. Então, você tem acréscimo nos estoques de matéria orgânica, mesmo em áreas de cana com remoção de palha, se você utilizar alguma dessas alternativas. Então, a gente vai para as considerações finais, né? O que a gente observa, né, pessoal, dessa compilação de resultados aqui que a gente trouxe hoje, desses estudos recentes que a gente tem com remoção de palha em área de cana-de-açúcar, é que é o seguinte: a palha é a principal fonte de matéria orgânica em áreas de cana. Logo, né, a palha ela vai interferir diretamente na produtividade da cana, tá? Se você tem, né, se ficou claro para a gente essa relação direta entre matéria orgânica e qualidade do solo, e reconhecendo o papel que a qualidade do solo tem na produtividade da cana, remover a palha vai impactar, sim, a produtividade da cana, e a gente tem que considerar isso nas nossas discussões e no processo de tomada de decisão, tá bom? Então, né, além disso, a gente viu também que a remoção de palha altera a dinâmica do carbono. A gente viu, né, se eu tenho remoção de palha, eu tenho decréscimo nos estoques de carbono do solo, e eu tenho uma alteração também no balanço das emissões durante a produção da cana-de-açúcar. Ok? E sempre, né, possíveis alterações no potencial de mitigação do bioetanol 2G devem ser consideradas. Tá? A gente observou lá o seguinte: se eu produzo cana a partir de palhada, o potencial de mitigação desse bioetanol ele reduz quando eu comparo, né, com aquele bioetanol produzido a partir apenas do colmo. Então, tudo isso tem que ser considerado. A gente tem que buscar um equilíbrio aí dentro dessa discussão. E medidas, né, para reduzir os efeitos negativos da remoção são imprescindíveis. Então, novamente, preparo mínimo, né, preparo na linha, trabalhar com outras fontes de carbono, como torta de filtro, vinhaça, tudo isso a gente tem que buscar, né? E principalmente o quanto você pode remover de palha da sua área, considerando características do solo, considerando características de clima, de variedade da cana, tá bom? Eu agradeço aí novamente, né, aos colegas aí, ao Santiago e ao Rafael pelo convite, e também gostaria de agradecer, né, a um colega que me ajudou bastante, né, a dois colegas que me ajudaram bastante na compilação desses resultados, que é o Carlos Eduardo Serri, da Exalc, e o Ricardo Bordonal, do CNPEM. Tá? Faço um agradecimento especial a esses colegas. Obrigado, pessoal.
Eu que agradeço, doutor Derner, pela apresentação, foi muito boa, muito enriquecedora. E eu mesmo gostaria de fazer uma pergunta. Quando você diz aí sobre o preparo mínimo, né? O que você consideraria um preparo mínimo aí para a cana? No caso da cana-de-açúcar, né, como a gente tem muito, principalmente a cana sem queima, ela aumentou bastante o tráfego de veículos pesados na área de cultivo. Então, se você aumentou o tráfego, né, você teve um aumento de compactação, a depender principalmente da quantidade de palha que você mantém na área. E aumentou-se também a exigência em operações de preparo no momento de renovação do canavial. Então, o que acontece? O pessoal trabalha, né, geralmente, com operações de preparo muito pesadas, muito agressivas à estrutura do solo. E isso interfere demais na dinâmica do carbono. Se você tem formas de carbono estáveis e que foram acumuladas ao longo do ciclo, a partir do momento que você entra lá com subsolador, com arado, com grade pesada, você acaba perdendo esse carbono que você acumulou. Tá? Então, o preparo mínimo, né, é um preparo, são opções de preparo que você tem para concentrar essas operações de revolvimento apenas na linha de plantio, tá? Para você não fazer isso em área total. É difícil, né? Eu até fiz algumas simulações considerando um cenário onde você tinha plantio direto na cana. Operacionalizar isso é difícil. E além disso, né, a gente tem essa questão do tráfego pesado também. Então você vai precisar, infelizmente, de alguma operação de revolvimento, tá bom? Mas dá para melhorar isso muito. Dá para melhorar isso muito. Tá ótimo. Agradeço muito a sua resposta aí, foi bem esclarecedora também. Novamente agradeço, doutor Derno, pela presença, pela disponibilidade e agradeço a todos os presentes aí. Uma boa noite e uma boa quinta-feira. Tchau, gente. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Um abraço.